Mediunidade, conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais, de J. Herculano Pires. Nesse capítulo a gente estuda, no capítulo 2, mediunidade estática. É sempre bom a gente entender a mediunidade, que a mediunidade é uma ferramenta que Deus nos oferece para, quando bem utilizada, podermos transpor obstáculos enormes no nosso processo evolutivo em um curto espaço de tempo. É como se você estivesse andando por caminhos bem íngremes e seguindo por trilhas, e de repente você tivesse um drone que te transportasse para o outro lado com condição muito mais segura, uma condição muito mais prática, muito menos penosa. Apesar das dificuldades inerentes aos médiuns e ao exercício da mediunidade, sempre ela nos dá a oportunidade de irmos ao topo mais rápido se soubermos usá-la para o bem e com o bem. Portanto, a mediunidade é uma ferramenta que nos proporciona evoluir. E Herculano vai trazer aqui para a gente um conjunto de informações, um conjunto de dados importantes para podermos entender esse processo, para entender como se dá a mediunidade e como lidarmos melhor com ela. Antes da gente chegar ao capítulo 2, eu fiz aqui alguns apanhados de conceitos e um levantamento sobre pessoas que são citadas no capítulo. Então, Charles Robert Richer, professor da Sorbonne e cientista. Sorbonne é o edifício histórico no Quartier Latin de Paris, que abriga desde 1200 a principal universidade de Paris. A segunda universidade mais antiga da história. A universidade mais antiga é a Universidade de Bolonha, na cidade de Bolonha, na Itália. E Charles Richer foi o fundador da metapsíquica, ciência que tem por objetivo o estudo da produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devidos à força que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. Então, essa questão dos fenômenos que eram relativos à mente humana, aqui está dizendo inteligência, mas a mente humana, que pode produzir vários tipos de efeitos diferentes, alguns mecânicos, outros psicológicos, e aí ele chamou de metapsíquica, e ali ele começou a fazer esses estudos, abrindo uma grande porta de observação. A metapsíquica foi precursora da pseudociência conhecida como parapsicologia. E tornou-se moda chamar todas as ciências energéticas e naturais de pseudociência. E aí fica cada um com seu critério de avaliação. Então, como nós somos muito espiritualistas e adeptos das terapias energéticas naturais, a gente fala assim, é pseudo porque é verdadeira. E a outra que não é pseudo porque não devemos confiar. Da mesma forma que aqueles mais materialistas vão falar o contrário do que eu falei. Brincadeiras à parte, logicamente, nós estamos aqui dedicando nosso tempo a estudar a energia. Lógico que nós entendemos que a metapsíquica, a parapsicologia, a mediunidade, a homeopatia, a floral, a acupuntura, elixires energéticos, todos têm um fundamento científico extremamente importante, assim como tem a física quântica, que é puramente energética e, em alguns casos, puramente conceitual. O outro personagem que tem aqui, Heine, juntamente com William McDougall, cunhou o termo parapsicologia. Ao invés de falar metapsíquica, passou a falar parapsicologia, traduzindo uma palavra de origem alemã. E juntamente com McDougall, quer dizer, Heine e McDougall, desenvolveu a metodologia e os conceitos fundamentais da parapsicologia como forma de psicologia experimental. Então, juntaram os dois, foram fazendo seus estudos, fazendo seu trabalho e colocaram essa psicologia experimental baseado nos conceitos fundamentais da parapsicologia ou da metapsíquica. Heine, o nome dele completo é Joseph Banks Heine. Nasceu em Waterloo, Pensilvânia, 29 de setembro de 1895 e faleceu em 20 de fevereiro de 1980. Portanto, viveu 85 anos. Melhor conhecido como J.B. Heine, foi um pesquisador norte-americano pioneiro no desenvolvimento
de pesquisas científicas na área da paranormalidade, que ele chamava de parapsicologia. Então foi um dos pioneiros, junto com William McDougall, FRS, nasceu em 22 de junho de 1871 e veio falecer em 28 de novembro de 1938. Portanto, viveu 67 anos. Foi no início do século XX o psicólogo que passou a primeira parte da sua carreira no Reino Unido e, na última parte, nos Estados Unidos. Ele escreveu vários livros didáticos altamente influentes e foi particularmente importante no desenvolvimento da teoria do instinto e da psicologia social no mundo da língua inglesa. O que é interessante, a questão dos instintos, uma teoria que ele foi desenvolvendo, foi estudando, foi pesquisando e foi escrevendo sobre ela, e psicologia social. No mundo da língua inglesa, ele era muito popular. Ele era um oponente do behaviorismo e está um pouco fora da corrente principal do desenvolvimento do pensamento psicológico anglo-americano, na primeira metade do século XX. Mas seu trabalho era muito conhecido e respeitado entre os leigos. A questão entre os leigos e os acadêmicos é uma coisa muito interessante. Por que os leigos respeitavam muito o trabalho deles e os acadêmicos não? Provavelmente tem algumas coisinhas diferenciadas e diferenciáveis que falam muito mais o coração das massas e esclarecem muito mais as massas do que o pensamento acadêmico. É uma coisa bem complexa, bem difícil da gente fazer essas definições, porque por mais que as pessoas acreditem, a grande maioria, por exemplo, acredita na sobrevivência da alma. E alguns cientistas, apesar de toda essa evidência, eles acham e resolvem não acreditar na sobrevivência da alma, na existência da alma. São coisas assim estranhas. Mas nós estamos num mundo onde os opostos têm que conviver juntos e, logicamente, desse ponto, um freia o outro para chegar a uma convergência daquelas ideias. Behaviorismo é uma teoria psicológica que o objetivo é estudar a psicologia através da observação do comportamento, com embasamento em metodologia objetiva e científica fundamentada na comprovação experimental, e não através de conceitos subjetivos e teóricos da mente, como sensação, percepção, emoção e sentimento. Então, vai para uma observação comportamental. E eu, embora leigo em psicologia, eu entendo que o behaviorismo foge um pouquinho do que Freud, principalmente de Jung, foge totalmente, mas um pouco também de Freud, porque eles baseavam exatamente na sensação, na percepção, na emoção, no sentimento. E Jung, então, essas características aqui eram fundamentais. E, logicamente, se aproxima mais da doutrina espírita, mais dos ensinamentos espíritas, que todas as ciências que se associam ao espiritismo para pegar e aperfeiçoar suas teorias, vai aperfeiçoar muito mais, vai dar um passo muito maior à frente. E aqui nós temos algumas palavras diferentes. Ainda temos aqui embaixo o senhor Schrenck Notzig. Barão Albert von Schrenck-Notzig, um médico, psiquiatra e parapsicólogo alemão. Grande trabalhador, grande pesquisador da área. Psigama, fenômenos subjetivos ou mentais. E psicapa, fenômenos objetivos ou de efeitos físicos. Então, são duas palavras que definem os subjetivos ou mentais seria uma mediunidade de efeito inteligente, conforme o Herculano Pires vai explicar lá na frente. E o psicapa de efeitos físicos vai provocar alguma mudança de movimento, provocar algum movimento físico, por exemplo, apagar e desligar uma lâmpada, tem muitas características nesse sentido. E a psicorragia, movimentos convulsivos de agonia. E metérgico seria o médium de efeitos físicos capaz de produzir trabalho psíquico à distância. Mesmo à distância e, no caso aqui, seria de produzir movimentos de algum material ou produzir um trabalho psíquico, ele estando no local e o fenômeno acontecer em outro. O Eurípides Barçanufo provocava muito esses efeitos. Mas aqui, no texto a gente vai entender que são expressões que foram criadas para definir
alguma coisa que na doutrina espírita já tem nome. Então, o psigama e a psicorragia são similares, e a psicapa e o metérgico também são similares. Então vamos para o estudo específico do capítulo 2, mediunidade estática. A mediunidade é uma só, um todo, mas pode ser encarada em seus vários aspectos funcionais, que são caracterizados como formas variadas da manifestação. Kardec a dividiu, para efeitos metodológicos, em duas grandes áreas bem diferenciadas: a mediunidade de efeitos inteligentes e a mediunidade de efeitos físicos. Então, mediunidade é mediunidade. Então, médium é médium. Mas o Kardec colocou a questão dos efeitos inteligentes e os efeitos físicos para que a gente pudesse entender que tem essa subdivisão, que tem características diferentes quando se fala em mediunidade. Essa divisão prevaleceu nas ciências derivadas do Espiritismo. Charles Richer, fundador da metapsíquica, estabeleceu nessa ciência a divisão de duas áreas com os nomes de metapsíquica subjetiva e metapsíquica objetiva, correspondendo exatamente à divisão espírita. Então, a subjetiva seria os efeitos inteligentes e a objetiva de efeitos físicos. Portanto, a ciência entende que existe mediunidade. Estudar, mas dá outro nome. E quando vai dar outro nome, desvia o foco da atenção das pessoas. Os grandes paradoxos do mundo moderno. Na parapsicologia atual, fundada por Heiner e McDougall, as duas áreas figuram como as denominações de psigama, de fenômenos subjetivos ou mentais, psicapa, de fenômenos objetivos ou de efeitos físicos. A chamada ciência psíquica inglesa, como a antiga parapsicologia alemã, a psicobiofísica de Schrenck-Notzing e outras várias escolas científicas mantiveram essa divisão, o que prova o acerto metodológico de Kardec. Todas as escolas, então, criaram essas divisões. Um segue essas palavras do McDougall e do Heine, outras seguem a do Charles Richer, mas de todo jeito, quanto vai se ver a classificação, então são nomes diferentes para fatos semelhantes. A expressão médium também prevaleceu, chegando até mesmo à parapsicologia soviética, materialista, que a conserva em suas publicações oficiais. Só alguns ramos científicos sofisticados, como a metergia e a psicorragia, inventaram substitutivos para a cômoda e clara palavra médium, mas que não vulgarizaram. Na metergia, o médium se chama metérgico, na psicorragia se chama psicorrágico. Então, a metergia é quando ele produz efeitos físicos e na psicorragia quando tem outros efeitos que não sejam os físicos. Então, tem várias características dentro desses ali. Agora, quando coloca que a parapsicologia soviética é materialista, conforme a gente vai pesquisando hoje, que a internet está aberta, você encontra muitos sites que o próprio internet traduz para você, o próprio navegador tem os mecanismos de tradução, a gente vai vendo que eles não eram tão materialistas como se diz, e muitas coisas que se diz sobre a antiga União Soviética é simplesmente exagerado, aumentado, ou até mesmo nem existiu aquilo ali. Portanto, quando fala que eles eram materialistas, tem-se lá as nossas dúvidas a respeito. Eu, pelo menos, tenho minhas dúvidas a respeito, é o direito que eu tenho de ter essas dúvidas, mas, de todo jeito, eles estudaram muito sobre isso ali, estudaram muito sobre física quântica, inclusive são os melhores em física, são muito bons em física, quântica principalmente, que é a física em geral, principalmente a física quântica, e eles também, na época que eles estudavam a parapsicologia, eles eram muito bons, tinham muito conhecimento importante. Palavrões científicos são usados por alguns médiuns pedantes que não querem dizer-se médiuns. Então, o médium, ao invés de chegar e dizer que ele é médium, ele fala que ele é um metérgico ou um psicorrágico, simplesmente pelo prazer de não sou médium, ou usar um nome diferente. E o Herculano dá-se médiuns pedantes. Agora, quando a gente vê
que muitos médiuns são cientistas reencarnados com a série de limitações, mas ele guarda as inspirações daquela época de glamour como cientista. E a vida do cientista, normalmente, dependendo da situação, dependendo do área que ele pesquisa, é uma vida cheia de glamour. E aí, cria-se, ao reencarnar, aquele complexo de você ouviu aquela palavra, ela se apaixona por ela, porque são palavras que você já conviveu anteriormente, seja encarnado ou seja obsidianos encarnados. Que tem muito disso também. Os obsessores daquelas pessoas que estavam lá fazendo a pesquisa reencarnam, e aí eles não têm como trabalhar mais, porque eles desviaram a atenção da pessoa do que ele tinha que fazer, então eles vêm tendo quase que obrigação de ser médium nessa existência para fazerem o que não fizeram anteriormente. As denominações dadas pela parapsicologia atual não são pedantescas, são simples nomes de letras do alfabeto grego, tradicionalmente empregados nas ciências para designação de fenômenos. Também não é verdade que a parapsicologia atual tenha dado outros nomes aos fenômenos para ser diferenciado do espiritismo. E aqui ele vai explicar por quê. O problema é outro, certo? Então, a parapsicologia atual dá nome aos fenômenos a partir de letras gregas, mas descreve aqueles fenômenos por quê? A gente vai explicar aqui agora. Na pesquisa científica, não se pode usar designações que impliquem interpretação antecipada do fenômeno. Escolhendo letras gregas para designar os fenômenos a serem investigados, os parapsicólogos usavam palavras neutras, como exige a metodologia científica. Por isso que as palavras são usadas diferente do nome que já existe, e aí você tem que fazer uma correlação. Na hora que seu cérebro consegue fazer essas correlações, aí você vai entender que está falando da mesma coisa, é bem prático de seguir os caminhos interpretativos de cada situação. Uma questão de método, apesar desse critério, as palavras sensitivo, por exemplo, escolhida para substituir médium, já foi abandonada por vários parapsicólogos, que voltaram à expressão médium, como vimos no caso soviético. Até hoje a gente ainda ouve algumas pessoas falando sensitivo, principalmente aqueles mais exaltados, antirreligiosos. E todos nós, então, temos que procurar compreender mais os termos e o que ele significa para quando vier um conceito diferente, a gente ler aquele conceito e falar assim, mas esse é o mesmo conceito de médium? Então é igual. Não, não é igual. É parecido. Porque dentro da doutrina espírita, o médium tem atribuições inerentes ao seu aperfeiçoamento íntimo. Dentro do meio científico, aquela pessoa que está lá sendo estudada, eles querem que ele produza frutos e faça efeitos para os experimentos, para a catalogação dos experimentos. A terminologia espírita, adotada por Allan Kardec, é simples e precisa, mas no tocante às suas áreas fundamentais de fenômenos de efeitos inteligentes e efeitos físicos, era necessário um acréscimo. Além dessa divisão fenomênica, havia o problema da divisão funcional. Kardec notou a generalização da mediunidade e os espíritos o socorreram, como se vê em O Livro dos Médiuns, com uma especificação curiosa. Então, como nós vimos, temos os médiuns das mais variadas características, produzindo os mais variados fenômenos, mas em contrapartida tem outros dados que a gente nem sempre presta atenção neles direito. A terminologia espírita adotada por Kardec é simples e precisa, mas no tocante às duas áreas fundamentais dos fenômenos de efeitos inteligentes e efeitos físicos, era necessário um acréscimo. Além dessa divisão fenomênica, havia o problema da divisão funcional, e Kardec notou a generalização da mediunidade e os espíritos o socorreram, como se vê em O Livro dos Médiuns, com uma especificação curiosa. Então, Kardec viu que todo mundo era médium, que as pessoas tinham os mais variados níveis de mediunidade, com as mais variadas características, e então os espíritos vêm e trazem para ele uma especificação e uma explicação bastante coerente e muito importante para aquilo que se pretendia fazer e como se pretendia fazer. Temos assim duas áreas
de função mediúnica designadas como mediunidade generalizada e mediunato. Isso é muito importante para nós, que a mediunidade generalizada está em todas as pessoas, mas como ela se expressa? E mediunato, ela vai estar em algumas pessoas específicas. A primeira corresponde à mediunidade natural, que todos os seres humanos possuem, e a segunda corresponde à mediunidade de compromisso, ou seja, de médiuns investidos espiritualmente de poderes mediúnicos para finalidades específicas na encarnação. Então, a primeira, a generalizada, todo ser humano possui, está presente em todos nós. Nós temos as mais variadas características dessa mediunidade. Já no mediunato, é aqueles que têm uma finalidade, ele tem que cumprir um papel, cumprir um dever na encarnação. Como Kardec mencionou, a existência de médiuns elétricos e várias vezes comparou a mediunidade com a eletricidade. Surgiu mais tarde, entre alguns estudiosos, entre os quais Crawford, a ideia da divisão mais explícita, com a designação de mediunidade estática e mediunidade dinâmica. A parte de mediunidade elétrica tem pessoas que até dão choque. E Rochester faz uma explicação interessante, que essas pessoas que têm essa mediunidade elétrica, elas têm que manter-se centradas no Evangelho. Caso contrário, elas prejudicam bem a si próprias e as pessoas que estão em torno delas. E a mediunidade que vai ter, então, o magnetismo como característica principal, essa já não causa tanto dano e também traz muitos benefícios. Mas a elétrica, se a pessoa se evangelizar, se educar realmente, trará benefícios muito grandes para muitas pessoas, inclusive para si próprio. Eu não me lembro em qual livro, são vários que eu li, são mais de 28. E então está lá esses dados importantes. A primeira, quer dizer, mediunidade estática, corresponde à mediunidade natural, que todos possuem e permanece geralmente em êxtase, com manifestações moderadas e quase imperceptíveis. A segunda corresponde à mediunidade ativa, que exige desenvolvimento e aplicação durante toda a vida do médium. Então, na mediunidade estática, a pessoa vai ter algumas manifestações aqui e ali, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o momento, mas ele vai ter percepção psíquica de ver, de ouvir, de falar, mas em momentos aleatórios, não alguma coisa que vai prevalecer, que vai continuar. Já na mediunidade dinâmica, aí o médium terá que se educar, vai ter que dar continuidade a ela. Vejamos. A falta de conhecimento dessa divisão acarreta dificuldades e inconvenientes na prática mediúnica. Particularmente nos trabalhos de centros e grupos, a mediunidade estática não é propriamente uma forma de energia que permanece no organismo corporal em estado letárgico. Então, a mediunidade estática, as pessoas apresentam-la aleatoriamente. É simplesmente a disposição natural do espírito para expandir-se, projetar-se, entrar em relação com outros espíritos. A parapsicologia atual confirmou a tese espírita das relações telepáticas permanentes na vida social. Nossa mente funciona segundo acentua John Ehrwald em seu estudo sobre relações interpessoais como ativo centro emissor e receptor de pensamentos. Então, nossa mente emite pensamentos e capta pensamentos sempre dentro de um espectro de frequência, assim como o rádio. Você sintonizou aquela rádio, você ouve aquela rádio. Se você mexe o dial, você vai ajustar a frequência para ouvir outras rádios, outras emissoras de rádio. Da mesma forma, a nossa mente é ajustada dentro de um patamar, dentro de um ponto de frequência. E aí, cada um no seu ponto, cada um na sua condição, vai estar expressando e vai estar emitindo e recebendo aquilo que faz jus àquilo que está condizente com ele. Então, cada espírito tem suas características próprias. Cada pessoa, cada espírito encarnado, vai ter sua característica própria. Tanto para expandir, projetar, captar pensamentos e ideias, emitir e receber pensamentos. No livro Conteúdos Transcendentes, tem 3 capítulos sobre as interações da mente. Como que a mente funciona, como que a mente
vai estar emitindo, recebendo influências das mais variadas. E certa vez, numa aula de homeopatia, a gente fazendo uma explicação sobre isso, um eminente neurologista, psiquiatra, ele tinha 32 cursos na área da medicina da mente, da psiquiatria, da neurologia e tantas outras formações que ele tinha. Ele disse que era a definição mais perfeita que ele tinha encontrado até então. A mente e suas interações. São três textos produzidos pelo espírito Ana Barilova, trazendo para nós esclarecimentos importantes sobre a mente. Estamos sempre conversando sem o perceber. Muitos dos nossos monólogos são diálogos com outras pessoas ou com espíritos. Nós emitimos pensamento, captamos pensamentos, emitimos pensamento, captamos pensamento. Se você está pensando em alguém, ou essa pessoa está recebendo as suas ondas mentais, ou os espíritos ligados a ela estão recebendo as suas ondas mentais. E vamos ver que isso tem a sua parte boa, mas tem as suas partes ruins. Então, nós estamos sempre nos nossos pensamentos, quando nós estamos pensando em expor alguma coisa, nós estamos emitindo pensamento para outros, recebendo pensamentos de outros. Mensagens de Emmanuel e André Luiz, através de Chico Xavier, referem-se às inquirições mentais que certos espíritos nos fazem, seja para avaliar o nosso estado mental e ajudar-nos a corrigi-lo, seja para fins obsessivos. Um obsessor se aproxima de nós e sugere mentalmente o nome ou a figura de uma pessoa. Então vamos ver aqui primeiro. Então André Luiz e Emmanuel falam sempre nessas perquisições mentais que os espíritos dirigem a nós, com uma determinada finalidade, com um determinado objetivo. E nós temos certos compromissos frente a isso. Porque se nós nos entregamos gostosamente àquele pensamento, sem o devido padrão evangelizado, a gente acaba indo numa corrente de ideias que pode ser perigosa para a gente cair no processo obsessivo. Ou então, induzir aquela pessoa ao processo obsessivo. Começamos a pensar nessa pessoa e a desfilar na mente os dados que possuímos sobre ela. O obsessor insiste e nós, sem percebermos, vamos lhe dando a ficha da pessoa ou as nossas opiniões sobre ela. Isso é muito perigoso. A gente emite aquele pensamento, entramos numa corrente de pensamento, induzindo aquele espírito ou aqueles espíritos ao nosso influxo mental sobre aquela pessoa. Ajudamos o obsessor sem saber. De outras vezes, ele pretende saber qual é a nossa posição em determinado caso de desentendimento a respeito de seu amigo. E se você, naquele ponto de vista, você assume uma posição, você logo entra naquela corrente de ideias e cria problemas para você mesmo. Porque você está tomando um partido e você não sabe quem está realmente certo, e aí as responsabilidades são perigosas para desenvolver o desenrolar daquela situação, daqueles fatos que estarão em torno daquilo lá. Por isso, o médium tem uma responsabilidade muito grande de evangelizar seus sentimentos. E como todos nós somos médiuns, todos nós temos essa mediunidade latente, que pode exacerbar ou não, que a gente vai ver no decorrer do estudo. Então, o médium tem o compromisso de autoeducar-se para não emitir qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de ideia. Então, o grupo mediúnico tem que estar muito bem sintonizado com as forças do bem para procurarem produzir exatamente o bem. Se o espírito pergunta sobre uma pessoa que é muito amigo dele e que você tem uma certa antipatia, você fala mal dele simplesmente porque quer falar mal, porque não gosta dele, você vai atrair para você um grupo de espíritos que querem te caluniar também. Portanto, tenhamos muito cuidado ao emitirmos certos pensamentos, certas ideias sobre os outros. Nós a revelamos e ele passa a envolver-nos num processo obsessivo. Por isso, Jesus aconselhou: vigiai e orai. Devemos vigiar os nossos pensamentos e orar por aqueles que consideramos em erro. Se fizermos assim, certamente nos livraremos de muitas perturbações e muitos aborrecimentos desnecessários. As campanhas políticas, as propagandas das mídias em geral,
tentam criar isso para você. Tentam te colocar sutilmente essas ideias, de uma forma que cria uma corrente de ideias e às vezes é muito difícil de você reverter. Precisamos assim, então, começar a trabalhar para o bem-estar nosso, para o bom desenvolver dos nossos sentimentos. As ideias e as imagens projetadas nas mídias, com um objetivo definido, elas têm um poder muito grande de influenciação nas pessoas por um tempo. Depois desse tempo, pode até reverter a situação. Então, nós temos que ir trabalhando, procurar reconstruir a nós mesmos, reconstruir nossos ideais, para chegarmos a uma condição de sermos realmente melhores, de estarmos realmente edificando as forças do bem em nós. Os solilóquios do homem são sempre observados pelas testemunhas invisíveis, boas e más, que nos cercam. Então, aquelas colocações mentais que nós estamos fazendo, tem sempre espíritos nos vigiando, nos monitorando e sabendo procurando entender até onde nós podemos ir. A mediunidade estática funciona como imanente em nosso psiquismo. Então, ela está sempre emitindo e recebendo ondas mentais, vibrações mentais, correntes de pensamento. Faz parte da nossa natureza, não é uma graça, nem uma prova, é um elemento essencial da nossa constituição humana. Todos nós temos essa constituição, temos esse padrão de trocas de energias mentais. Se não me engano, no livro Medicina Vibracional, pesquisas feitas que nós temos impulsos de comunicação superior a cada 20 minutos. Se nesses impulsos de comunicação superior ultrapassar 20 minutos, nós poderemos sair da faixa da normalidade. Então, vamos ter mais o hábito da oração, ter mais o hábito de nos vigiar mais, de nos policiar mais, para mantermos esse vínculo superior e melhor caminharmos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. Recorrem às casas espíritas muitas pessoas perturbadas e até mesmo obsedadas, que, em geral, são consideradas como médiuns em fase de desenvolvimento. Muitas delas são apenas vítimas de perseguição de espíritos inferiores, resultantes de inquirições mentais. Por esse ou outros motivos, essas criaturas estão realmente envolvidas num processo de obsessão, mas não são médiuns em desenvolvimento. Então, aqui nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe, porque as pessoas chegam na casa espírita, estão lá perturbadas, obsediadas, fulano obsediado, mas como as pessoas na casa não estudaram suficientemente, isso nós estamos fazendo uma suposição para entendermos o texto, começa a achar que aquela pessoa é um médium, que precisa de desenvolvimento, precisa de educação. Quando na realidade ele tem que fazer um processo de autoeducação e de esclarecimento, de estudar. E o médium quer estudar alguma coisa que fala assim, mediunidade é assim, os fatos acontecem desse jeito, e agora você é médium. E o médium tem que entender que a mediunidade é um livro que você escreve a cada dia. É um livro que você estuda a cada dia. Então, você tem que estar sempre estudando livros já estabelecidos e padronizados para que você possa entender todo o processo e caminhar com segurança. Esse é o nosso propósito, este é o nosso objetivo. Então, muitas delas são apenas vítimas das perseguições de espíritos inferiores por causa das inquirições mentais, que acontece no dia a dia normal. E aí, eles estão envolvidos realmente em obsessão, têm que ser educados, orientados, e aí a gente vai ver uma série de situações que tem em torno. Muitas das vezes, eles são simplesmente um imã que sai por aí catando espírito para levar para a casa espírita. E essa pessoa vai ter que ser bem acolhida, ter que ser bem amparada na casa espírita e até mesmo frequentar uma reunião mediúnica dentro dos parâmetros que o Herculano vai colocar aqui para gente. Tinha um dado aqui que eu queria comentar. Vamos mais para frente. Precisam de passes, de participação nas sessões, mas não de sentar-se à mesa mediúnica para desenvolver mediunidade. Essas pessoas, tratadas devidamente,
livram-se da obsessão, mas não revelam mais os sinais mediúnicos decorrentes da obsessão. Essas pessoas não estão investidas de mediunato, não precisam nem podem desenvolver a sua mediunidade estática, aquela mediunidade daquele momento. Então ele participa do tratamento, fica fora uns tempos, aí entra no processo de novo, volta para aquele processo, e assim vai seguindo para ser aperfeiçoado. E alguns até podem ficar na reunião como médium de sustentação ou médium de atração. E até mesmo, a partir do momento que eles estudarem, que eles se aperfeiçoarem, tanto ética quanto moralmente, eles podem ser doutrinador, esclarecedor com o tempo. Assim como o médium de sustentação. Então nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Tem um médium de sustentação, que vai ficar ali, e tem um médium que absorve esses espíritos, que puxa esses espíritos para a reunião, e tem os esclarecedores. Com a prática, com o tempo, com o estudo, com a experiência, o grupo vai colocando as pessoas no momento, no local que precisa. Então, nem todos vão trabalhar mediunicamente. É importante entender isso, que a reunião mediúnica é composta de várias pessoas com funções bem específicas. Esta lhe serve para guiar-se na vida através de intuições e percepções extrasensoriais. A obsessão ocasional, por sua vez, serviu para aproximá-lo do espiritismo, despertar-lhe ou reanimar-lhe o sentimento religioso, encaminhá-la no sentido mais elevado em sua maneira de viver, na busca de sintonias mentais benéficas e não prejudiciais. Então, aquele momento que ele passou ali foi um tratamento para ele despertar. Aproximar da doutrina espírita, entender que existe, criar um vínculo de frequentar de vez em quando aquela casa ou outra casa espírita. Ou seja, ele vai entender que existe algo mais. É o momento dele saber que existe algo além da matéria. Mas, se ele se dedica, ele pode ser aproveitado em várias áreas que tem dentro de uma casa espírita. Até porque nem todos os frequentadores de uma casa espírita são médiuns. Mas todos já passaram por uma experiência mediúnica que os levou a estar naquela condição de aperfeiçoamento, de aprimoramento. As pessoas não dotadas de mediunato não estão desprovidas de recursos mediúnicos. Sempre tem a mediunidade está lá latente, ela vai e volta com intensidade moderada, é claro. Pelo contrário, podem ser muito sensíveis e intuitivas, dispondo de percepções eficazes em todas as circunstâncias. Serão aqueles que irão fazer uma crítica, ter uma ideia no meio de uma reunião importante, falar, mas eu pensei nisso aqui assim. Então, nós temos que saber aproveitar essas pessoas onde elas são adequadas, onde elas estão dentro das possibilidades de trabalhar a sua mediunidade. Os dirigentes de sessões não podem esquecer esse problema, que lhes evitará muitos enganos no trato das manifestações mediúnicas. E também, o dirigente da sessão nem sempre é médium. Ele é intuitivo. E os médiuns estáticos são médiuns intuitivos. Se ele se dedica, se ele estuda, ele pode ser aproveitado na reunião mediúnica, não como um médium ostensivo, mas como um médium de sustentação, como imã de atração de determinados espíritos. É aquela pessoa que vai dar um suporte no trabalho. Todos são úteis. Temos que saber usar o que ele tem para ser usado. E os soviéticos são bons nisso. As obsessões não são produzidas apenas por espíritos. Há muitos casos de obsessões telepáticas, provocadas por pessoas vivas. Kardec tratou desses casos referindo-se à telepatia como telegrafia humana. Emite-se pensamentos para um e para outro, ou de vários grupos para uma pessoa. Isso existe e são situações às vezes até delicadas. Sentimentos de aversão, de ódio, de vingança, acompanhados de pensamentos agressivos, podem dar a impressão de verdadeiros processos de obsessão por espíritos inferiores. Então, são pessoas, são ações, são atitudes que se tomam para criar as mais terríveis ações contra uma pessoa. E as pessoas sabem, quem já passou por uma situação assim, sabem o que isso significa.
A pessoa tem uma aversão pelo outro e começa a criar um bullying disfarçado, que é uma discriminação. Cria-se ali ações nefastas contra aquela pessoa. E às vezes a pessoa tem que sujeitar aquilo ali para para uma série de circunstâncias com sequelas graves no seu psiquismo ao longo da sua vida, até que ela retrabalhe tudo isso. São coisas que nós temos que aprender a lidar com ela bem para sobressairmos bem na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Estes geralmente se envolvem em tais casos e manifestam-se nas sessões com suas costumeiras bravatas, passando como os responsáveis por perturbações em que apenas se intrometeram. Então, aqui, no caso, a gente vai entender que são espíritos que vão para o ataque, mas estão criando um mecanismo entre pessoas vivas de atacar uma pessoa, e aparece, sempre tem um espírito que é o causador do processo. Então ele cria essa telepatia humana em torno de várias pessoas contra aquela pessoa que eles querem, e ao se manifestarem na reunião mediúnica, eles estão lá falando exatamente aquilo que não existe. Simplesmente se intrometem aonde não deveria ter chamado. Eliminando o processo telepático, esses espíritos se afastam, mantendo-se impotentes para prosseguir na temerária empreitada. Então são espíritos que são responsáveis por criar todas essas situações desagradáveis, tormentosas e que criam grandes problemas para a sociedade, para a humanidade em geral. E ao serem esclarecidos, eles vão se afastar, eles vão perder aquela força que eles tinham anteriormente e vão ter que seguir por outros caminhos, principalmente quando se dá comandos mentais para esses espíritos. Vai conversar com o espírito obsessor, fala assim: sempre que você pensar no mal, pensa em Deus. Todas as vezes que um pensamento mal vier em sua mente, pense em Deus. Desperte para Deus. A partir de agora, você vai entender que você é filho de Deus. E com isso, o espírito vai começar a entender que ele tem que tomar certas atitudes positivas na sua vida, de evolução. E ele não vai conseguir fazer o mal mais. Então, treinar, colocar mantras para os espíritos maus é fundamental. Por que os orientais usam tantos mantras? Nem sempre no sentido do evangelho, mas dentro do sentido das crenças deles, para se fortalecerem psiquicamente e se fortalecem. Porque quando você emite um mantra positivo, você cria um conjunto de pensamentos e situações que trazem positividade, que trazem um ponto de reflexão, um ponto de elevação dos seus sentimentos. O Dr. Ewald relata um caso da sua clínica psicanalítica em que um rapaz era rejeitado pelos companheiros de pensão. Um rapaz estava ali dentro, era rejeitado por aquele grupo, e isso trazia problemas e empecilhos para ele. A rejeição era oculta, pois todos fingiam apreciá-lo. Só a pesquisa do médico provou o que se passava. Então, eles faziam que gostavam dele, mas tinham uma rejeição, e como ele foi fazendo a pesquisa, ele foi procurando entender o processo, percebeu onde estava a ação que deixava aquela pessoa tão desequilibrada. Afastando o paciente para outro meio, os sintomas obsessivos desapareceram gradualmente, na proporção em que os algozes o esqueciam. Então, aquelas pessoas que estavam ali é que criavam um problema para ele. Então, vejamos, nós temos a pessoa A dentro de um grupo, ele é acompanhado de dois espíritos. Esses dois espíritos querem o bem da humanidade e a pessoa A está sintonizada com o bem. Aí dentro desse grupo nós temos a pessoa B, C, D, E, F, por aí afora, com também cada um deles com dois espíritos que não querem nada com nada. Trabalham para ter o pão de cada dia, para terem dinheiro para sua diversão, senão não trabalhavam. E não roubam porque são covardes. E quando eles encontram alguém para assediar, para tentar atrapalhar os objetivos superiores, eles deitam e rolam. Então, sempre que essa pessoa se aproxima do grupo, eles se sentem incomodados e querem, logicamente, afastá-lo e, se possível, destruí-lo. Agora, vejamos a outra hipótese. A pessoa Z está ali acompanhada de dois espíritos que não querem nada com a vida. Em compensação, P, Q, R, S, T, U
pelas pessoas que estão ali, acompanhada cada um de 2 espíritos com objetivos elevados, objetivos superiores. Então, essa pessoa vai incomodá-los ali dentro. Então, nós temos aquele que está lá fazendo um trabalho bom e tem esse que está lá fazendo um trabalho mal. Dentro desse essa confluência de energia, vai ter todo um problema, vai ter todo a criação e geração de problemas, a geração e criação de ações contra aquele que é diferente do grupo. Entendendo isso, ou a gente se afasta, ou a gente se adapta ao meio, criando os mecanismos de trazer aqueles espíritos para o esclarecimento. Esse famoso médico psicanalista, diante de casos dessa ordem, propôs a ampliação dos métodos de pesquisas parapsicológica com acréscimo dos métodos significativos da psicologia, dos métodos qualificativos desta pesquisa. Então, a partir do momento que ele começa a fazer mais pesquisas, ele vai procurando mais qualidade naqueles objetivos que ele estava fazendo. Tentar entender mais detalhes. O que estava acontecendo? E, no caso, vem para a pesquisa espírita. Porque são influências espirituais variadas. Então, ele levou para a psicologia vários métodos de pesquisas qualitativas dentro da doutrina espírita. Havia realmente chegado a hora em que a parapsicologia atual devia superar o primarismo dos métodos de investigação puramente quantitativos, sob controle estatístico, para enfrentar o problema das consequências da ação telepática no meio social. Então, essas ações telepáticas, essas irradiações mentais, não são puramente perceptíveis por nós. Nós sentimos de uma forma estranha e, de acordo com a sensibilidade de cada um, ela pode ser mais nociva, ela pode ser mais prejudicial ou mais benéfica. Um conjunto de fatores vai trazer para cada um o desempenho ou positivo ou negativo de cada situação. Posteriormente, a professora Louise Heine, esposa e colaboradora do professor Heine, publicava seu livro Os Canais Ocultos da Mente. E todos nós entendemos que canais ocultos da mente são percepções que nós temos, que transcendem os aspectos naturais que todos nós temos. Então, nós temos os nossos 5 sentidos naturais, que todos conhecem: tato, paladar, olfato, visão, audição. Temos a percepção psíquica e temos também o sentimento. Então, já dá 7 sentidos. Todos nós, nesses 7 sentidos que nós temos que começar a entender como usá-los, como educá-los, como aperfeiçoá-los. Relatando pesquisas de campo sobre os fenômenos paranormais. Fez várias pesquisas, mostrou os casos, mostrou que eles estavam paranormal, não quer dizer um palavrão feio não, tá, gente? É que ele está ali paralelo ao normal, mas está um pouquinho anormal. Ele ainda não é anormal, mas também ele não é normal. Por isso que está no meio, está entre o normal e o anormal. Isso que é um paranormal. Alegava que as pesquisas de laboratório eram demasiadamente frias e despojavam os fenômenos da sua riqueza emocional e seu significado. Então não adianta você fazer uma análise fria da situação. Você tem que ver a emoção e o significado de cada emoção dentro daquele processo. O livro da senhora Heine apresenta uma sequência impressionante de casos essencialmente espíritas. A doutrina espírita é uma ciência que, quando é pesquisada, vai sendo comprovada em cada passo. Não importa o método que você usa. A partir do momento que você tem a percepção de que está acontecendo um fenômeno transcendente e você desenvolve sua pesquisa, você vai automaticamente cair nos métodos espíritas e vai entender que a doutrina espírita está falando a verdade. Certa vez eu conversei com uma psiquiatra que ela tinha feito mestrado no Japão. E quando chegou o primeiro dia de aula,
filosofia kardeciana. As aulas eram dadas em inglês. Ela olhou para um colega do lado e falou assim, filosofia kardeciana? E essa pessoa que estava ao lado dele era uma americana, falou assim, você é do Brasil e não conhece? Ele falou, não, eu sou espírita, conheço sim, mas eu não sabia que estudava isso aqui. Ah, é o principal livro que nós estudamos. E o brasileiro perde o bonde da história criticando uma obra que países muito desenvolvidos a estudam e procuram entender. Porque a mediunidade para os orientais não é coisa demoníaca. Demoníaco para os orientais são os ocidentais. Então eles estudam naturalmente a mediunidade, porque faz parte do dia a dia deles entenderem que isso existe. Todos os rios levam suas águas para o mar. Todas as ciências psíquicas desembocam fatalmente no delta do espiritismo. E aí, pulam para lá, mexem para cá, vão mexendo de todo jeito. Essa frase ficou linda, né? Todos os rios levam suas águas para o mar e todas as ciências psíquicas desembocam fatalmente no delta do espiritismo. Vão rodar, vão rodar, vão rodar. Eu vou falar, mas aqui está certo mesmo, era isso aqui mesmo. Ou seja, você percorreu um longo caminho para chegar a um objetivo que já estava tão simples se tivesse estudado a doutrina espírita. Mas faz parte da experiência de cada um. Não podemos desprezar as suas pesquisas e as suas conclusões. Os parapsicólogos verdadeiros, que são cientistas universitários, não devem ser confundidos com os sacerdotes inconscientes que apresentam ao público pela deformação sectária e intencional da parapsicologia. Então, aqueles que estão estudando a parapsicologia nas faculdades, eles estão ali imbuídos e envolvidos em pesquisas sérias para resultados sérios. Aí vem aqueles que pegam partes do ensinamento e começam a tomar como todo, muito mais para manipular as massas e ganhar evidência. Esse nós temos que ter cuidado. Não quero dizer que não existam sacerdotes e pastores sérios. Existem. Que estudam seriamente, compreendem e respeitam. Mas tem aqueles que criam mais problemas. Mas nós espíritas, nós temos que nos preocupar com eles. Eles nos divulgam muito mais o trabalho. Esses padres, frades e pastores que tripudiam sobre a ignorância e a ingenuidade do povo são acionados por interesses materiais, evidentes e por entidades espirituais inferiores, que servem da mediunidade estática deles mesmos para levá-los a campanhas inglórias e a explorações deploráveis da boa-fé dos fiéis. Mas não nos preocupemos, o dia deles chegarão. Todos passarão pelos processos de evolução, de aperfeiçoamento. No livro Esculpindo o Próprio Destino, tem lá a história, conta a história do Oliveirinha, né, que era um deputado assim que desencarna e tem uma surpresa muito grande, porque ele é recebido por espíritos muito infelizes, muito primitivos, de baixíssima evolução. Então ele pede a presença de um padre que ele ajudou a ter grandes destaques na carreira dele como padre, tem grandes promoções, chega cardeal, e quando ele chega, ele fala, não tem importância, eu vim aqui, daqui a pouco o maioral vem te buscar. E o maioral era o chefe das trevas, que era ligado ao padre. E o padre, então, explica para esse deputado, você me perverteu. Eu estava lá buscando meu caminho evolutivo, meu processo de trabalho dentro da religião. Você me mostrou um outro caminho. E ao seguir por esse outro caminho, você me deu as glórias do mundo, mas eu perdi as glórias do céu. E agora, estamos juntos, não é assim que as pessoas falam hoje? Estamos juntos? É um livro muito interessante para que você possa entender as ações humanas e as consequências no mundo espiritual. Mas a verdade é que estão nas malhas da mediunidade que negam e combatem. A mediunidade estática dorme nas suas próprias entranhas e espera de que se tornem capazes de percebê-la e compreendê-la. Então, essas pessoas eles estão presos nesse conjunto de fatores mediúnicos e essa mediunidade vai estar conduzindo eles a um processo bem complexo da evolução. Mas no dia que eles procurarem compreender a mediunidade, verão nos enganos que cometeram e depois terão que reparar os erros, logicamente. Não compete a mim fazer o julgamento. O próprio Jesus disse, não sou eu que julgo, quem julga é meu Pai que está nos céus. E já explicamos isso várias vezes, a consciência é como um chip.
esse que você tem no celular, no seu cartão de crédito, você vai gastando seu dinheiro, o dono do banco nem sabe quem você é. Só sabe que aquele cartão passou lá e tirou o dinheiro. Na hora que acabou o crédito, você não consegue tirar mais dinheiro. Ou então você tem que fazer um empréstimo. Assim, a nossa consciência é como um chip ligado a Deus, o computador central divino, vamos chamar assim, didaticamente, tá, gente? À medida que você vai cometendo seus erros, chega um dado momento que, opa, acabou seus créditos. Agora você tem que trabalhar para repor os seus créditos. E lá está a mediunidade como porta para o trabalho. E como muita gente que hoje nega a mediunidade também trabalhou para negá-la anteriormente, e hoje são vítimas de espíritos que eles prejudicaram no passado, adquirem dívidas para depois serem trabalhadas e se autoeducarem nos processos da evolução. Cada um segundo as suas obras. Na linha natural dos processos de percepção, a mediunidade estática aflora, às vezes, dadas circunstâncias favoráveis, numa eclosão semelhante ao desenvolvimento mediúnico. Então, num dado momento, você tem a sua mediunidade estática, ela dá uma realçada. Ela estava latente, ela dá uma exacerbada. Latente quer dizer, está ali, adormecida. A exacerba, ela vai mostrar para você que existe. Há casos de premonição que surgem de perigo eventual, casos de evidência passageira que parecem sintomas de mediunato em eclosão. Então, você olha, acha que está uma mediunidade aparecendo e ainda não é. É difícil saber-se de imediato o que se passa, principalmente em virtude do estado emocional dos pacientes. Uma alteração emocional da pessoa, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente doméstico, seja nas várias variadas circunstâncias, ele pode aflorar ou reprimir a mediunidade. Então, vai ter uma exacerbada ou vai ter uma contração dessa mediunidade, de acordo com o estado emocional da pessoa. Por isso que o médium deve procurar manter-se bem sereno, bem equilibrado. Mas não quer dizer que aquele médium monotônico ele é equilibrado. Tem pessoas monotons que não são equilibradas. Que é uma pessoa monotônica? Pessoa que fala sempre assim, ontem eu fui à festa, mas estava muito cansado. Quando eu cheguei em casa, fui deitar e já nem conseguia dormir de tão cansado. Acordei hoje cansado, entendeu? Ele vai falando, lógico que você tem umas frases assim comuns, mais fáceis da gente reproduzir. Ele não altera o tom de voz, ele vai falando. E às vezes ele tem entupido de valeriana para parecer calmo. E tem uma turbina ali por dentro explosiva, criando problemas sérios para ele e para quem está torno dele. E em dado momento ele tem as percepções, no momento elas aumentam, outros momentos elas diminuem. Mas a pessoa, como ela não se equilibra, ela busca meios externos de se equilibrar e às vezes de forma que a gente chama de galênica, ela acaba criando um equilíbrio artificial que não é equilíbrio, apresenta-se como equilibrado e está criando problema para si e para quem estiver em torno da pessoa. Mas basta uma observação paciente. Com a frequência das sessões mediúnicas para logo se verificar que se trata apenas de ocorrências isoladas e ocasionais. Então, não é errado colocar a pessoa numa sala mediúnica para ser observado. Ele estará ali dentro, no sentido de estar observando, no sentido de estar passando por certas experiências de desenvolver da sua personalidade e vai procurando aprimorar a sua vida naquele momento. A mediunidade estática tende sempre a voltar à sua acomodação no psiquismo normal. O que às vezes complica essas ocorrências passageiras é a insistência no desenvolvimento mediúnico ou as aplicações terapêuticas de choque e dosagens excessivas de drogas nos receituários médicos. Não podemos condenar os médicos, não podemos condenar os terapeutas, porque eles não estudaram, eles não entendem a mediunidade e têm ali compromissos muito grandes e responsabilidade muito grande ao dizer que a pessoa está livre para seguir o caminho ou que ela tem que deixar de seguir aquele caminho. São responsabilidades que cada um tem que carregar consigo e tem que procurar orientação. Então hoje já dizem que o médico deve orientar as pessoas a procurarem espiritualidade. Ele não pode sugerir uma religião, mas ele pode pedir a pessoa para procurar mais se interar com Deus, pesquisar mais sobre Deus.
E de acordo com a possibilidade, dá um toque, né? Olha, isso parece mediunidade. Você já procurou estudar a respeito? Porque a mediunidade não é inerente só aos espíritas que estudam mediunidade. Mediunidade é mediunidade, está aí para todo mundo. Até um dado momento que as pessoas vão poder falar mais abertamente, as pessoas da saúde mais abertamente sobre mediunidade. São momentos delicados que nós atravessamos, a sociedade atravessa, porque o número de ateus talvez sejam 2% da sociedade. Mas eles têm certos jargões e que as pessoas que não são ateias não têm como afrontá-los. Então os fanáticos ateus são piores que os fanáticos religiosos. Que a pessoa fala assim, eu sou evangélico. O outro, no caso os protestantes, né? Eu sou protestante, o outro que eu sou católico, eu sou espírita. Bom, democraticamente nós temos que ter aqui, somos 3 religiões. Então, num período de 1 hora, 20 minutos para cada um falar. E então chegou a acordo. O ateu não me interessa, não quero saber, não vou falar e não quero que vocês falem. E tenta usar, eu não sei como, por cargas d'água, normalmente eles têm poderes. E chegam ali nesse ponto. Até o momento que nós tomarmos posturas mentais condizentes, dizer isso tem que acabar. O materialismo tem que acabar. Tem que prevalecer a espiritualidade, os bons sentimentos, o sentimento de amor, de solidariedade, de compaixão, de entender que nós somos um espírito imortal. No dia que todos irradiarmos esse pensamento, essas ideias salutares, então alcançaremos a paz que tantos precisamos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Te aguardo no próximo capítulo. Muita paz e muita luz. No site kardecespiritismo.com.br você vai em mediunidade, vai estar lá o estudo sobre esse livro.